Olá, bem-vindo, muito bem-vinda você, usuário da internet, usuário do Facebook, estudante do ensino médio. Olha só, o vestibular está chegando, ontem já tivemos um feriado, foi um bom momento para descansar, para rever aí o conteúdo, mas as nossas aulas aqui continuam e hoje, atenção pessoal de biociências. Hoje a aula é praticamente exclusiva para vocês, turma de medicina que vai fazer a prova também. Atenção que essas dicas ao longo desses próximos 60 minutos são fundamentais para fazer aquela revisão de conteúdo. Hoje o nosso assunto é biologia e mais uma vez a gente conta aqui com a parceria do Colégio Max. Antes de apresentar a professora que vai participar com a gente durante essa transmissão, vamos relembrar as datas. Olha só que o cronograma está ficando apertado, hein? Vamos começar com a inscrição de medicina, que já termina na próxima semana. Dia 11 de novembro é a data limite para a inscrição do curso de medicina. Em seguida, no dia 18 de novembro, encerram as inscrições para todos os outros cursos, nas áreas de humanas, de exatas e também os demais cursos de biociências. A prova é no dia 20 de novembro, a primeira fase da medicina e também a prova para todos os cursos no dia 20 de novembro. Em seguida, para quem foi aprovado aí na primeira fase de medicina, a segunda fase da prova de medicina é no dia 4 de dezembro. Essas datas são fundamentais, você não pode perder essas datas, porque daí você acaba perdendo o ano e não é isso que a gente quer, não é verdade? Todas essas informações você confere também no portal da Unital. O unital.br é por lá que você tem acesso a essas informações, acesso ao manual do candidato. Eu venho falando isso sempre para vocês porque é fundamental você ter acesso ao manual do candidato, saber quais são os conteúdos cobrados pelo vestibular, aqui da Unital, vestibular de verão 2017, e também é por meio do unital.br que você confere e consegue fazer a sua inscrição. Tem também um outro portal, que é o unitalvest.com.br e o 0800 557255. Essas outras duas opções são formas de você também ter acesso a esse conteúdo e fazer a sua inscrição. Hoje, como eu citei, o assunto é biologia, peso 3 para biociências. E quem vai falar com a gente é a professora Marisa Tunini do Colégio Max. Professora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tudo certo. Professora, biologia às vezes pode dar umas pegadinhas na prova, né? Muitas. Principalmente o eixo que a gente vai falar hoje, que é a ecologia. E antes da gente começar no conteúdo, professora, quais as principais dúvidas que o aluno apresenta em biologia? Olha, normalmente uma leitura, né, não muito bem feita pode fazer com que o aluno tenha muito erro. Então a interpretação de texto é fundamental. fundamental. A interpretação de texto é fundamental. Né? A nomenclatura ela é muito semelhante, muito parecida e às vezes na hora da corrida do olho, se não tiver um cuidado, ele marca a alternativa errada. E não é isso que a gente quer. Não, muito pelo contrário. Perfeito. Então, antes da gente começar a aula, sua participação é fundamental aqui com a gente. Utilize as hashtags Fica a Dica e também Veste Unital e participe por meio das redes sociais. Estou de olho aqui no Facebook e a sua participação é fundamental. Comente, mencione outros colegas de sala, outros alunos que vão fazer o vestibular também, porque esse conteúdo é fundamental para você conhecer e, claro, compartilhe essa postagem para que outras pessoas também possam ter acesso. Combinado? A gente vai interagindo ao longo do programa. Professora, a gente começa com que assunto? Então, Pedro, como você citou, é importante sempre consultar o manual do aluno e um dos primeiros quesitos que o manual do aluno apresenta para a gente é o assunto de hoje, né? Que o eixo é ecologia e o assunto é fluxo de energia e ciclo de matéria nas cadeias alimentares. É um conteúdo que cai muito em vestibular, cai em Enem, né? Processos seletivos às vezes a gente também encontra, porque é um conteúdo que faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Vai trabalhar, na verdade, a energia através do processo de nutrição dos seres vivos no ambiente em que vivem. Perfeito. E a gente começa então com um exercício, mostrando Então, na verdade, eu vou começar aqui com alguns conceitos estruturantes que são necessários para que a gente possa rapidamente rever, né, quem são esses participantes dessas cadeias, como funcionam, como eles se comportam, e aí a gente entra no conteúdo propriamente dito. Vamos lá? Então, aí no nosso primeiro slide, eu apresento, tá, na verdade, o que é ecologia, né? É o estudo das interações dos seres vivos no ambiente em que eles vivem. E nesse conceito, muito simples, entram conteúdos muito complexos. Na verdade, citações e nomenclaturas com relação às relações intra- e interespecíficas.
né? O aluno do ensino médio já teve acesso a esse conteúdo, então é bom rever para que ele possa estar atento a alguns detalhes que vão aparecer futuramente aí na nossa conversa de hoje. Qual o campo de atuação da ecologia? Ela atua onde tem ser vivo, né? Nas populações, nas comunidades, nos ecossistemas e propriamente na biosfera, né? Alguns alunos confundem muito a questão de população e comunidade, então atenção nesses conceitos, né? A população sempre está ligada a conjunto de indivíduos de uma mesma espécie e a comunidade é o conjunto das populações, então eu posso encontrar dentro de um ambiente várias espécies e aí eu não tenho população, eu tenho comunidade, tá? Esse é uma das pegadinhas muito comuns e que os alunos se confundem. População e comunidade. População e comunidade, okay. Tá? No próximo slide, a gente também tem conceitos estruturantes ligados aí à cadeia propriamente dita agora, as cadeias alimentares. Nós temos ecossistema, que nada mais é do que um grupo que compreende os seres vivos e o ambiente com suas características físico-químicas, ou seja, essa relação envolve fatores bióticos e fatores abióticos, dois outros conceitos que também são muito exigidos nos testes. Lembrar que os fatores bióticos, né, são os fatores que envolvem os seres vivos, e os fatores abióticos envolvem fenômenos, fatores que envolvem esses seres vivos, como clima, temperatura, né, índice pluviométrico, enfim. Nível trófico, que nada mais são do que cada etapa da cadeia alimentar, nada mais é, né, do que cada etapa da cadeia alimentar. Produtores, consumidores e decompositores. Sem esses personagens aí, né, sem essas estruturas, eu não posso compor uma cadeia alimentar, tá? Seres autótrofos. Bom, os seres autótrofos, eles participam diretamente da composição da cadeia alimentar, sendo a base dessa cadeia, né? São os famosos produtores. Dentro desse grupo, eu tenho os autótrofos que se alimentam de uma determinada maneira, que são os fotossintéticos, e tem um outro grupo que se alimenta por fatores quimiosintetizantes. O que significa isso? Na verdade, os seres autótrofos, eles que realizam a fotossíntese, que são os seres clorofilados, eles sempre vão produzir o seu próprio alimento através da energia que é contida nos raios solares e que é transformada em energia para os seres vivos. Essa energia é condensada no crescimento desses seres. Então, uma planta que é clorofilada, ela vai realizar a fotossíntese e ela vai garantir todo o seu crescimento, seja ela uma planta mais simples ou seja ela uma planta mais complexa. Quando a gente fala de seres autótrofos, fotossintetizantes, a gente está falando, na verdade, de obtenção de energia e produção de energia. Então, é necessária a luz solar para que isso aconteça. Quando você fala de seres autótrofos quimiosintetizantes, eles não têm a necessidade da luz solar, né? Porque eles vão utilizar de outras estratégias, de outros elementos químicos para produzir o seu próprio alimento. Então, essa é uma grande dúvida também quando a gente pega um exercício, por exemplo, ou um teste, em que pede para que você identifique dentro das cadeias alimentares um indivíduo quimiosintetizante ou um indivíduo fotossintetizante. E aí é muito simples, porque na própria estruturação do desenho da cadeia, eu tenho lá o desenho do Sol ou eu tenho a infiltração de raios solares. Quando eu não tenho, né, a apresentação desse fator, eu tenho ali muito provavelmente um ser que dá a produção da sua energia através da quimiossíntese. Tá? Eu trouxe aqui dois esquemas, né, um primeiro dos produtores fotossintetizantes, que é o esquema de uma planta, né, e num processo de fotossíntese muito simples, que aluno de ensino médio já está habituado a ter contato com essa equação. Essa planta, ela está absorvendo os raios solares e através de um composto químico de água, gás carbônico e energia, ela vai resultar em glicose, água e liberação de gás carbônico. Tá? Se tem a presença do sol, tem a presença de fotossíntese. No caso dos produtores quimiosintetizantes, a matéria orgânica ela é proveniente geralmente de um processo chamado de oxidação de compostos orgânicos, né? Outro conceito que dá muita dúvida entre os estudantes é o que é o composto orgânico e o composto inorgânico. E o que é, professor? Né? Lembrar sempre que o composto orgânico ele tem na sua composição um carbono, né? E na estrutura inorgânica são raros, né, os elementos químicos que apresentam carbono. Tá? Então, também tem aí uma dica para que na hora do estudo ou na hora da identificação no seu teste você fique atento a esse detalhe. Já que nós falamos de seres autótrofos, vamos falar um pouquinho de seres heterótrofos, né? Os seres heterótrofos, normalmente a gente trabalha com carnívoros, herbívoros e onívoros. Só que existem outras estruturas que na hora da análise de uma cadeia alimentar são necessárias, né, para que a gente possa identificar.
Eu tenho aí seres heterótrofos hematófagos, que se alimentam de sangue de outros animais, os ictiófagos, os coprófagos, os ornitófagos, insetívoros, detritívoros e planctófagos, tá? Olha os nomes. Nossa, Nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso. É porque normalmente as cadeias alimentares, elas se atêm ao que a gente tem no nosso cotidiano, né? A gente não pode esquecer que nós, enquanto mamíferos, também participamos de cadeias alimentares cotidianamente. Né? E que a nossa energia é proveniente de uma relação heterótrofa, né? A gente se alimenta de outros animais, de outros seres vivos. E que essa energia obtida, ela é constante, porque nós somos consumidores terminais numa cadeia alimentar. E por sermos consumidores terminais, a gente sempre tem que se alimentar mais, porque existe a famosa lei dos 10, né? Que é a famosa lei dos 10%. O produtor, ele, na verdade, dentro da sua produção fotossintetizante, ele produz 100% da sua energia. Só que ele consome muito da energia para poder subsistir. E aí apenas 10% dessa energia que ele produz passa para o novo nível trófico, que é o consumidor primário, que normalmente é um herbívoro. Né? A gente vai ver isso numa representação mais para frente. Mas tem a necessidade de conhecer, né, outros seres, porque num teste, às vezes num exercício de pegadinha, isso pode cair, a gente tem que ter atenção com relação a esses, né, a esses seres. Perfeito. Bom, aí está a cadeia alimentar que eu acabei de falar para você. Né? Se a gente observar, o setor A, né, a identificação A aí, está num ser que é autótrofo, é um vegetal, e ele produz fotossíntese. Olha lá a dica que eu dei com relação ao aparecimento do sol. Né? Então, é um ser fotossintetizante. Essa energia, ela é atribuída para outros seres. No caso aí, para o ser B, que é um herbívoro, que está na posição do grilo. Esse grilo, ele pode vir a morrer. A planta pode vir a morrer. Se existe, na verdade, aí todo um contexto nessa cadeia, que a gente vai ver aí, por exemplo, o sapo, ele se alimenta do grilo. Então, ele já é consumidor secundário, porque ele está se alimentando do grilo que se alimentou da planta. A cobra vai como ser de consumo terciário. E a águia aí como consumidor quaternário. Percebam que as setas estão todas voltadas para os fungos, que são, na verdade, seres decompositores. Se eu tiver qualquer ausência desse ser ou a morte desse ser nesta cadeia, eu tenho aí um desequilíbrio ecológico, né? Porque se esse grilo sumir, na verdade, aumenta com grande intensidade a vegetação, e esse sapo se alimentar só dele, eu também tenho aí a quebra dessa cadeia. Então eu posso promover aí um acidente ecológico que a gente chama de cascata trófica. Professora, tá? Corrija se eu estiver errado. Por exemplo, eu estou no meio de uma mata e verifico uma ave. Eu posso deduzir que se ela está ali, quer dizer que ali ela encontra toda a cadeia completa para ela? Sim. Normalmente os animais, eles vivem nos ambientes aos quais ele retira a energia. E muito provavelmente são ambientes que estejam oferecendo não só água, não só alimento, mas também todo o processo de reprodução. Né? Normalmente os ambientes que oferecem esses contextos todos que eu acabei de falar a você são ecossistemas, né, ricos em espécies. E se ele é rico em espécie, ele é uma comunidade. Perfeito. Aí volta no conceito lá do início da aula, Exatamente. A diferença da população com a comunidade. Uma das coisas que a gente precisa ter bem em mente é que a ecologia, ela não é um conceito particionado. À medida que você passa a conhecer todos os conceitos, eles interagem constantemente, né? Pode perceber aqui, por exemplo, nesse esquema. A gente falou de consumidor primário, ser autótrofo, ser heterótrofo. Nessa cadeia que a gente acabou de mostrar e está mostrando de novo aí, ó, eu tenho todos os conceitos até agora vistos. Eu tenho um ser autótrofo no A, eu tenho um ser heterótrofo no B, no C, no D e no E. Eu tenho consumidores primários, secundários e terciários, ou seja, eu tenho um fluxo de energia que parte desse item A, que é o de grande energia, passa para o grilo parte dessa energia, que passa para o sapo, que passa para a cobra, que passa para a ave. Aí você pode me perguntar assim, Marisa, mas por que o sapo come tanto grilo? Porque o grilo tem parte somente da energia. Para que o sapo possa conter toda a energia que ele precisa para se desenvolver, para reproduzir, locomoção, etc., ele precisa comer muito grilo. Perfeito. Né? É o nosso caso, por exemplo. Nós precisamos comer de hora em hora ou dentro de um determinado tempo,
porque a energia que a gente pega desses animais é muito pouca, né? É mínima. Perfeito. Então a gente precisa estar ciente disso. E são dois conceitos extremamente importantes e pedidos no vestibular. O que é o fluxo de energia e o que é o fluxo de matéria. O fluxo de energia é esse, que a gente acabou de comentar, né? O autótrofo passa grande quantidade de energia para o grilo, que passa para o sapo, que passa para a cobra, que passa para a águia. Quanto mais longe do produtor, menor é o meu fluxo de energia. Perfeito. Tá? E o fluxo de matéria, ou o ciclo de matéria, que é o mais correto a gente identificar, né? Na verdade, nessa cadeia alimentar, eu também posso ter o meu fluxo de matéria. Porque se qualquer um desses itens, ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, vierem a morrer, eles automaticamente se incorporam no solo como matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai alimentar as próximas plantas, e aí essa matéria ela é constantemente integrada às novas cadeias. Perfeito. Pessoal que está chegando agora na nossa transmissão, seja bem-vindo. A gente está falando sobre biologia hoje. Biologia tem peso 3 para vocês que vão fazer na área de biociências. Medicina também, super importante essa aula. Então compartilhe esse conhecimento para que outros alunos do ensino médio também tenham acesso a esse material. Nós estamos aqui com a professora Marisa, ela explicando para a gente sobre biologia. Qual que é o próximo tema, professora? Então, o próximo tema aqui eu trouxe, na verdade, com relação à energia, né? A gente já falou um pouquinho que a energia começa com o Sol, mas da onde vem essa energia que os seres vivos já contêm? Nós temos duas maneiras de conseguir energia. Uma delas é através do próprio metabolismo energético, através da nossa nutrição, da alimentação, e um outro fator, né, de conquista de energia é exatamente o processo de respiração. Né? Os alunos do ensino médio muito provavelmente já tenham lembrado aí do famoso ATP, da adenosina trifosfato, né? É um fator que também nos atribui energia, tá? E essa energia, ela sempre tem um fluxo unidirecional, né? Como a gente está podendo ver aí. Então, olha lá, eu tenho a energia, né? O E maiúsculo bem grandão aí na frente, e aí, subsequentemente, ele vai diminuindo com essa quantidade, vai se dispondo a cada nível trófico. Cuidado também com esse conceito de nível trófico. Muita gente acha que o nível trófico está associado ao consumidor primário, e não. O primeiro nível trófico está localizado no produtor. Então, numa classificação de cadeia, a gente precisa ficar atento, porque às vezes existem alguns exercícios que falam assim pra gente, classifique o primeiro nível trófico, e aí ele vai, consumidor primário, e não é o produtor sempre. Perfeito. Tá? Vamos lá. Aí a questão cíclica, né, da matéria, que eu já havia falado. Então, existem três constantes que a gente pode observar dessa matéria. Primeiro, substâncias produzidas no processo fotossintético, que são transformados em água e gás carbônico e depois são utilizados na respiração celular. O segundo, a ingestão de alimentos, né, os seres vivos armazenam temporariamente essa energia, e aí essa energia vai sendo recomposta à medida que ele vai se alimentando novamente. E organismos mortos que são decompostos através da ação de decompositores. Percebam que eu coloquei a setinha vermelha porque isso aí é constante. Né? Uma folha da árvore que caia sobre o solo, um animal que tenha morrido, automaticamente esse material é decomposto. Essas bactérias e esses fungos aproveitam essa matéria em decomposição e automaticamente devolvem para o solo o restante da matéria que vai compor a matéria orgânica, tá? Que é tão necessária para as cadeias alimentares. Tá? Um dos fatores também que chama muita atenção dos alunos é a questão da cadeia alimentar ligada às pirâmides ecológicas, né? Isso é meio assim, trauma para quem vai fazer vestibular às vezes, né? E nós vamos ver mais para frente alguns exercícios que eu tirei até de vestibulares mesmo da Unital, que os alunos acabam confundindo o que é pirâmide de número, o que é pirâmide de biomassa. Então, eu trouxe um pouquinho aqui esquemas e na verdade, o contexto do que é essa pirâmide, do que se trata e dicas de como identificá-la. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. As pirâmides ecológicas nada mais são do que representação de cadeias alimentares em forma de esquemas. Esses esquemas, eles podem se apresentar de três maneiras. Nós vamos ver aí agora a pirâmide de número. Ela representa o número de elementos que estão presentes a cada nível trófico. Então, se vocês observarem aí na primeira pirâmide aí à esquerda, nós temos 1000 plantas, 300 gafanhotos e 20 aves. Percebam que eu tenho verde,
nas 1000 plantas, que já dá a significação da clorofila, da alta densidade de clorofila, nesta pirâmide. 300 gafanhotos como consumidores primários e 20 aves como consumidores secundários. O que quer dizer esta estruturação? Significa que 1000 plantas atendem a 300 gafanhotos que servem de alimento para 20 aves. Então, à medida que eu diminuo o número de indivíduos dentro desta cadeia, eu também diminuo a estruturação da minha pirâmide ecológica, tá? No lado, eu fiz questão de colocar 1000 besouros em verde. Por quê? Porque a gente não pode associar o verde como só fator clorofilado. E isso é uma das coisas, às vezes, que acontecem em alguns testes de simulado online. O aluno fala, é verde, é clorofila, e não é. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nesse caso, eu tenho verde como maior número de indivíduos. Se a gente comparar com a primeira pirâmide, a gente vai ter aí, né, a estruturação do maior número de indivíduos como a cor verde. Então, cuidado na hora de você fazer seu teste, o seu simulado, para que você não tenha e não cometa esse erro. Aí você vai falar, mas Marisa, o vestibular vem tudo preto e branco. Mas às vezes vem uma legenda, né, do lado e a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Essa pirâmide secundária, ela pode ser invertida? Pode. A pirâmide ecológica de número, ela pode se apresentar de modo invertido. O que significa de modo invertido? Que nem sempre a base dessa pirâmide vai ser um maior número de indivíduos. Tá? A segunda pirâmide que a gente pode observar é a pirâmide de biomassa. O que é a biomassa? Na verdade, é a matéria orgânica, a quantidade de matéria orgânica que participa daquela cadeia alimentar. Então, percebam aí de novo, olha, eu tenho aí 10.000 indivíduos produtores, aí eu tenho 1.110. Só que agora não é mais número de indivíduos, e isso já é uma dica. Porque na primeira pirâmide que a gente viu, só números se apresentavam. E agora eu tenho números, e logo acima, bem acima aí da pirâmide, se vocês puderem observar, tem aí biomassa, grama, tá, por metro cúbico. O que eu posso fazer nesse sentido? Se eu tiver esse índice, essa indicação, eu automaticamente sei que é uma pirâmide de biomassa. Eu não preciso nem analisar. Se apresenta em forma de massa, grama, quilograma, eu tenho a indicação de uma pirâmide de biomassa. Tá? E a última pirâmide ecológica, que é a pirâmide de energia, que é a pirâmide que normalmente a gente está habituado a ver nas cadeias alimentares. Né? Aí eu tenho quilograma-caloria, e aí eu tenho a base de produtores, tenho os consumidores primários e os consumidores secundários. Percebam que à esquerda eu sempre vou ter uma indicação de perda de energia, que é exatamente o que acontece nas cadeias lineares. Né? Então, é uma representação diferenciada de uma cadeia alimentar. E aí os alunos ficam meio preocupados, meio com medo, e não é. É simplesmente uma representação diferenciada de cadeia alimentar. Perfeito. Para você que está chegando agora aqui ao Fica a Dica, seja muito bem-vindo. Essa é uma transmissão ao vivo realizada pela TV Unital. Nosso objetivo é justamente ajudar você, aluno do ensino médio, se preparando aí para o vestibular. O Enem também está chegando, esse conteúdo também pode servir para você adiantar aí os seus estudos. E o Fica a Dica quer mesmo ajudar você, principalmente hoje aluno de biociências, a gente está falando sobre biologia, é um conteúdo fundamental para você prestar atenção e não marcar bobeira na hora da prova. Eu quero agradecer aqui as nossas participações, temos a Isabela, o Felipe, a Luísa, a Fabiana, o Robson e todas as outras pessoas que já curtiram a nossa publicação aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e comente, participe, interaja, compartilhe esse conhecimento, porque quanto mais pessoas conhecerem sobre biologia, mais fácil fica na hora dos estudos. Professora, a gente vai para qual tópico agora? Vamos lá. Agora eu trouxe aqui, na verdade, um quadro de análise para que a gente possa identificar quais são, né, os participantes de uma cadeia alimentar. Esse quadro, normalmente, ele não está preenchido, como se apresenta aí, ele vem em lacunas para que o estudante possa preenchê-las, né? Normalmente, vem as alternativas embaixo e aí, na sequência correta, você deve preencher essa lacuna. Nesse caso, eu já trouxe o quadro preenchido para que a gente possa identificar quais são as estruturas e quais são as classificações. Na primeira linha aí, vocês vão poder observar hábito alimentar. Quando a gente fala de hábito alimentar, a gente está falando de como este indivíduo da cadeia alimentar, ele se apresenta. Ou ele pode ser produtor, ou ele pode ser herbívoro, ele pode ser carnívoro. Tá? O grau de consumo
se ele é consumidor primário, secundário, terciário e o nível trófico. Olha o que a gente falou agora há pouco. O primeiro nível trófico, ele está sempre associado ao produtor. Eu trouxe uma observação em vermelho aí, que é uma dúvida também que sempre, né, acarreta dúvidas com relação à execução de exercícios. É a classificação de onívoro, né? O onívoro, na verdade, ele não aparece no hábito alimentar para animais em cadeias lineares. Ele só vai aparecer em teias alimentares, né? Porque quando você faz a interação de todas as cadeias é que você vai observar aquele elemento que é onívoro, né? Ou seja, que ele vai se alimentar tanto de um vegetal quanto de um outro animal, tá? Aí eu trouxe uma cadeia alimentar linear, tá? Normalmente, as cadeias alimentares, elas são representadas de maneira a dar uma ênfase ao aspecto terrestre. Mas, atualmente, o que a gente está discutindo muito são os elementos das cadeias alimentares aquáticas. Até pela questão mesmo da influência do homem nas cadeias alimentares. Porque se a gente está no cotidiano, a gente verifica mesmo um desmatamento, uma queimada. Agora, a maior influência hoje para o homem está sendo exatamente o consumo dos animais, principalmente de peixes, que estão presentes nas cadeias aquáticas. Por que disso? Porque a gente tem, só vou passar aqui um pouquinho para frente, só para a gente ver uma teoria, na verdade, né, um conceito, desculpe, de magnificação trófica, que está sendo muito visualizado agora, está sendo muito falado, principalmente em vestibulares, que é a questão da acumulação, tá, de substâncias tóxicas e ao longo da cadeia isso vai se acumulando. Então, por sermos os consumidores finais das cadeias alimentares, esses índices tóxicos e essas acumulações, elas na verdade acarretam, né, alguma alteração orgânica para o homem, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar em magnificação biológica trófica ou em bioacumulação, tá? Dentro das cadeias e das teias, hoje a maior preocupação é com relação a todo esse processo de poluição que a gente está presenciando, né, de dejetos direto nas bacias, enfim. A gente acaba que consumindo muito peixe e esse peixe acaba que acumulando determinadas substâncias tóxicas, só que nele, na verdade, ocorre uma excreção residual, vamos dizer assim. E para a gente, não. Porque nós temos o tecido adiposo e como essas substâncias tóxicas, elas se aderem facilmente aos tecidos adiposos, essa reserva de toxina acaba ficando mais no nosso organismo do que no organismo daquele que a gente está, né, consumindo. Professora, isso é um assunto muito interessante, porque é fundamental o aluno também conhecer essas mudanças climáticas, essas mudanças de comportamento, para compreender em que momento a biologia justifica ou explica alguma coisa? Muito, muito. Eles precisam estar acompanhando mudanças climáticas, né? A própria questão dos questionamentos que estão sendo feitos com relação ao aquecimento global, os acidentes que a gente está presenciando aí, como o de Mariana. Então, a gente precisa conhecer o ambiente para saber quais foram as reais causas desses acidentes. Por que esses acidentes ou essas alterações de temperatura, elas influenciam diretamente na nossa cadeia alimentar, inclusive, que muitos animais vão começar a entrar em extinção, e se a gente não tiver uma readaptação alimentar, ou que outros animais não tenham essa readaptação alimentar, a gente vai ter aí, daqui a pouco, a extinção de algumas cadeias, né? E a redução propriamente dita do alimento disponível no meio ambiente. E a gente explica muito bem a importância dessa interdisciplinaridade, né? Isso. Como que as disciplinas elas se relacionam, cada uma com o seu conceito, mas explicando o mundo atual que a gente está vivendo. Totalmente. Hoje não dá para você mais ensinar só biologia, só geografia. Não tem como, né? A gente parte de um conceito ou parte de uma problematização. A atualidade hoje ela é riquíssima em sala de aula, porque dá para a gente um start de todo um trabalho que precisa ser desenvolvido. Às vezes você trabalhar, por exemplo, um conceito desse em sala de aula, sem ter algum problema que interligue diretamente esse assunto, fica ele por ele mesmo e aí o aluno não apreende esse conceito. Perfeito. Então, aluno aí candidato de biociências, preste atenção nesse conceito, e também os alunos de humanas e de exatas é fundamental compreender, porque o conceito talvez da biologia você pode ver aí em uma prova de física, em uma prova de química, enfim, em uma língua portuguesa, então tudo está se interagindo, né? Tudo. Perfeito. Vamos lá, professora, a gente segue lá por o...
tem um conceito, na verdade, né, de termodinâmica, que diz que a energia ela não pode ser destruída, né? Ela sempre é transformada e ela sempre se transforma de um nível para outro. E a cadeia alimentar está diretamente ligada a esse conceito da física, né? Já que você falou aí das questões das disciplinas, a gente tem que sempre lembrar que, porque às vezes a gente acha biologia, eu só vou estudar isso. Não, ela abre leque e outras disciplinas também abrem para a própria biologia, tá? Eu trouxe aqui agora uma problematização já para a gente poder, né, ir para a prática, porque a teoria, né, a gente pode consultar aí e ampliar na sua casa aí, você que está estudando, procure, amplie, leia, né. Existe, na verdade, um problema muito grande que só no Brasil ainda não foi solucionado, porque em outros países já foi proibido o uso do DDT, né, que é, na verdade, um inseticida que vai ser utilizado na agricultura, propriamente dito, né? E aí aquilo que eu falei da questão da concentração, né, das substâncias tóxicas para a gente. Hoje, se você não tiver uma consciência ecológica muito grande, se você não souber aproveitar do seu ambiente, se você não souber cuidar da cultura que você produz, né, e utilizar esse tipo de toxina, automaticamente essa toxina vai para a água e vai chegar na gente. Né? Então, é assim, hoje a gente tem entrado em contato com muitas alergias, com muitos problemas respiratórios, e a gente sabe que isso também não provém só da atmosfera, mas também de determinados tipos de alimentação. Então, ficar bem aí atento, porque no Brasil ainda não foi proibido totalmente o uso do DDT. Pode ser uma pegadinha na prova. Pode ser uma pegadinha na prova e tem um exercício aqui sobre isso. Ótimo, vamos lá. Tá? Podemos ir para as questões? Lá. Então, vamos lá. Bom, a primeira questão é exatamente do que a gente estava falando, ó, tá? Então, vamos lá. O inseticida DDT, de uso proibido no Brasil, é acumulado, discutível, tá? É acumulado ao longo das cadeias alimentares, sendo absorvido pelos produtores, passando para os consumidores primários e destes para os consumidores secundários e assim por diante. Após a utilização ilegal de DDT em uma plantação, foi avaliado a porcentagem de substâncias acumuladas na cadeia alimentar a seguir. Então, eu tenho uma cadeia alimentar aí muito simples: alface, inseto e sapo. Espera-se obter a menor e a maior concentração de DDT, respectivamente, em letra A, alfaces e insetos, letra B, sapos e insetos, letra C, insetos e sapos, letra D, insetos e alfaces, ou E, alfaces e sapos. Então, se a gente voltar lá naquele conceito, né, a gente sempre sabe que o produtor vai ter menor consumo e aí o meu último consumidor terá o maior consumo. Nesse caso dessa questão aí, a gente teria a alternativa E. Perfeito. Tá? E aí, se o aluno tiver dificuldade de compreender esse exercício, só fazer mesmo o desenho da cadeia. Exatamente. Né? Nesse caso, a cadeia aí está simples para ele: alface, inseto e sapo. Então, eu tenho um produtor, um consumidor primário e um consumidor secundário. E automaticamente, os insetos se alimentando do alface diretamente, eles seriam herbívoros. Né? E aí, como eu tenho um produtor de menor consumo, esse inseto vai ter um consumo, mas não vai acumular tanto quanto a questão dos sapos, que vai ter todo um tecido adiposo, que aí a gente não tem as características nos outros seres vivos dessa cadeia. Legal. Vamos lá para a próxima, professora. Vamos lá. Bom, 2. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. Tem um errinho aí, ó, a Terra está com letra minúscula. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que... Essa questão, a gente vai precisar ler muita atenção a essas alternativas, porque ela trata exatamente de questões muito aleatórias. Vamos lá, ó. Letra A. Desestabilizam o relógio biológico dos animais, causando alterações no código genético. A gente precisa definir relógio biológico e código genético, tá? Dentro do relógio biológico, eu tenho o desenvolvimento biológico do animal. E o código genético é o meu DNA, que eu não tenho como desestabilizar depois de criado. Letra B.
reduzirem a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. C. Causarem uma série de intoxicação nos animais, provocando a bioacumulação das partículas de poeira nos organismos. D. Resultaram na sedimentação de partículas de poeira levantada com o impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de rios e lagos. E E. Evitaram a precipitação da água até a superfície da Terra, causando uma grande seca que impediu a retroalimentação do ciclo hidrológico. Bom, nessa aí a gente tem que pensar em termos de 65 milhões de anos, mas que é uma teoria. Se é uma teoria, a gente tem automaticamente a alternativa B. Por quê? Porque quando eu falo lá, de acordo com a teoria, extinção em função das modificações do planeta, se é modificação do planeta, eu tenho aí a penetração da luz do Sol até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético. Se eu tenho a interrupção do Sol, eu tenho a interrupção do nível energético. Tá? Tem alguma forma de pegadinha aí, ou talvez que o aluno poderia ficar em dúvida da alternativa? Tem assim, olha, na verdade, existe uma alternativa que é absurda, sempre dentro das alternativas a gente tem uma que é absurda e umas que são mais coerentes. Né? Nesse caso, a alternativa A seria a totalmente absurda. Restaria para o candidato partir da leitura, né, em termos de, já que é a extinção para modificações do planeta, ele tinha que ir direto em fatores que controlam o meio ambiente dos seres vivos. Então ele poderia ficar entre a B e poderia ficar entre a E, né, que tem relação direta com a precipitação da água e o ciclo hidrológico, que muitas vezes comanda a reprodução de muitos animais. Tá. E no caso, seria mais a B por causa da luz solar? Exatamente. Tá? Quando ocorre a função de modificações do planeta, formando nuvens de poeira, se eu formo nuvem de poeira, eu interrompo o raio solar. Se eu interrompo o raio solar, eu tenho, na verdade, a retirada da distribuição trófica, né? Da distribuição de energia. É uma interpretação de texto? É uma interpretação pura de texto. Eu não precisaria nem ter muito conhecimento, às vezes, desses conceitos todos que nós falamos. Né? Se eu tivesse, na verdade, a macrovisão de qual é a importância do Sol na vida dos seres vivos, eu automaticamente, a hora que eu chegasse na B, muito provavelmente eu já teria aí 50% da minha certeza de alternativa. Legal. Lembrando mais uma vez, você que está acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado já com a sua participação nos comentários aqui. O Lucas falando, acho que é seu aluno, professora. Foi, o Lucas foi meu aluno. Legal. E aí, a todos os outros que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo, muito obrigado. Esse é o Fica a Dica, hoje sobre biologia, turma de medicina e turma de biociências. É uma matéria fundamental para vocês, é peso 3 na prova, então uma alternativa errada pode comprometer a sua classificação. Todo o conteúdo que a gente está vendo aqui, galera, é uma revisão. Então, assim, se você entrar lá, eu vou até abrir aqui para vocês acompanharem. Se vocês entrarem lá no Manual do Candidato, terem acesso ao Manual do Candidato pelo portal unital.br, portal que você faz a sua inscrição também. Então, no Manual do Candidato, você vai ver quais são as disciplinas e dentro de cada disciplina, qual o conteúdo exigido por vestibular. Então, aqui no caso da biologia, a gente tem interação entre os seres vivos, qualidade de vida das populações humanas, identificação dos seres vivos, diversidade biológica, transmissão de vida, ética e manipulação genética, origem e evolução da vida. É claro que dentro de uma hora a gente não consegue abordar todos os temas. Aqui é apenas uma revisão, relembrar aquelas dicas do primeiro, segundo ano que a gente acaba esquecendo ao longo do tempo, mas é um momento de refrescar a memória com essas informações, ok? Professora Marisa, tem mais um exercício? Tem sim. Olha, agora diretamente relacionada à energia luminosa do Sol. Né? Ela é transformada por alguns organismos em energia química. E nas cadeias alimentares, o fluxo dessa energia é unidirecional, que a gente, né, já explicou todo o conceito aí. Por outro lado, a matéria que compõe os seres vivos se mantém em quantidades praticamente constantes. Essas duas afirmações se justificam por quê? E aí o aluno tem que conhecer muito bem o que é fluxo de matéria, muito bem o que é fluxo de energia, para que possa relacionar esses dois conceitos. A gente já citou esses dois assuntos aqui. Já. Vamos resgatar antes de começar o exercício, professora. Fluxo de matéria e fluxo de energia. Então vamos lá. O fluxo de matéria ele é sempre unidirecional, ou seja, o produtor ele produz grande quantidade de energia e aí entra na lei dos 10%. Esse produtor produziu grande quantidade, só que vai passar com basicamente 10% para o consumidor primário. Desse consumidor primário, 10% da sua energia, ou seja, quando chega no último consumidor, eu tenho aí um mínimo de energia.
e aí eu preciso consumir mais, tá? Esse fluxo de energia, desculpa, ele é sempre unidirecional. Por quê? Porque ele sempre vai do consumidor, do produtor para o consumidor terminal, tá? Quando a gente fala de fluxo de matéria, a gente está falando da reintegração dessa energia, daquela biomassa, daquele indivíduo ou vegetal ou animal, que não tenha mais presença viva no ambiente, mas que foi incorporado como matéria orgânica no meio em que ele vive. Bom, refrescando a dica, a gente já acabou de passar, então agora Vamos a gente lá. vai para E aí a gente tem duas afirmações que justificam. Vamos lá. Letra A. Cada nível trófico capta energia luminosa que é acumulada, assim como a matéria e na passagem dos níveis tróficos, desde os produtores até os decompositores. Então, se a gente acabou de revisionar aí, a gente sabe que não tem a mesma passagem, né, de energia lá do produtor até o decompositor. B. A energia aumenta na passagem de um nível trófico para outro e a matéria reciclada é acumulada. A matéria ela se acumula, mas o aumento de energia não é real. C. A energia flui do último nível trófico para o primeiro por reciclagem junto com a matéria orgânica. A gente sabe que não é, né? Não tem jeito de retornar a energia gasta. D. A energia captada pelos produtores é transferida de um nível trófico para outro, sempre em menor quantidade até os decompositores, enquanto que a matéria é reciclada. Corretíssima, né? E E, a energia dissipa-se apenas pela ação dos decompositores que reciclam a matéria orgânica. Não tem jeito, né, da energia se dissipar, ela sempre é transformada. Não. E aí, no nosso caso, a gente teria a alternativa D. Perfeito, professora. Próxima. Vamos lá. Bom, aqui é, na verdade, uma análise, né, entre duas cadeias. Vamos lá, ó. Sabemos que em um ecossistema, os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos em diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações e marque a alternativa que indica corretamente o nível trófico que o homem ocupa em cada cadeia. Então, eu tenho na cadeia 1, capim, vaca e homem. E na cadeia 2, eu tenho algas, caramujo, peixe e homem. Então, percebam que eu tenho uma cadeia mais simples na 1 e uma mais longa na 2. Essa daí é mais ou menos a interpretação do que a gente estava falando lá no começo das nossas explicações, que cada hora um ser pode ocupar um determinado nível trófico diferenciado nas cadeias. Nesse caso aí, a gente teria a alternativa B, tá? O homem é consumidor secundário em 1 e em 2 ele é consumidor terciário. Eu coloquei uma pequena explicação aí embaixo, porque às vezes tem aluno que ainda tem uma dificuldade em identificar, né, os consumidores. E como que a gente pode solucionar isso, professora? Então é assim, olha, você sempre vai partir do princípio que você tem um produtor. A partir do produtor, linearmente dentro de uma cadeia, você sempre vai ter um herbívoro como consumidor primário e aí os demais heterótrofos como consumidor secundário. A partir do herbívoro, você pode começar a fazer a numeração do seu consumidor e aí, nesse caso, da primeira cadeia que a gente viu no exercício, eu tenho capim como produtor, a vaca como consumidor primário e o homem como consumidor secundário. E no caso da cadeia 2, eu tenho o homem já como consumidor aí, né, de última instância, que seria o consumidor terciário. Perfeito, ok. Lembrando que esse conteúdo a gente explicou no início da transmissão, então quando terminar essa transmissão, o vídeo sobe para a timeline e você consegue verificar essas informações quantas vezes você quiser, só lá mudando a timeline, o tempo do vídeo, você consegue resgatar. Foi a explicação logo no início da nossa transmissão. É só retornar daqui a pouquinho para o início da transmissão. Vamos lá, professora, qual que é o próximo? Vamos lá. Aqui, 5. Também sobre consumidores. Eu tenho que no final da década de 1970, foram descobertas comunidades biológicas vivendo no fundo dos oceanos em profundidade de 2,5 mil metros, próximo a fendas por onde extravasava magma quente que superaquece a água ao redor. Essas comunidades são formadas principalmente por bactérias que obtêm energia por oxidação, hidrogênio e enxofre formado nas fendas e por animais que se nutrem delas. Entre os animais dessas comunidades estão vermes tubulares gigantescos com mais de 1 metro de comprimento, que se nutrem às custas de bactérias quimiosintetizantes, que vivem como simbiontes dentro de seus corpos. Nessas comunidades submarinas, as bactérias que obtêm energia pela oxidação,
né, de hidrogênio e enxofre, e os vermes gigantes mencionados no texto atuam respectivamente como... Então percebam que eu também posso ter uma cadeia somente com fatores quimiosintetizantes. Então, se a gente for analisar aí dentro dos processos, a gente vai ter as seguintes opções. Letra A, produtores e consumidores primários. Letra B, produtores e decompositores. Letra C, consumidores primários e consumidores secundários. Letra D, decompositores e produtores. E letra E, decompositores e consumidores primários. Nesse caso, a alternativa A seria a mais correta, porque as bactérias produzem o seu próprio alimento, né? A gente viu lá no comecinho que um dos fatores, um dos indivíduos que mais promove o fator quimiossíntese é a bactéria. Professora, nesse enunciado o aluno poderia ficar com dúvida de alguma coisa ou o enunciado já direciona... Não. Nesse caso, ele já está direcionando, porque o fato dele falar, né, que nas comunidades as bactérias que obtêm energia pela oxidação, automaticamente ele já está dando a dica que a bactéria seria aí, né, a questão produtora. Perfeito. Vamos para o próximo? Opa, essa já foi? Pode essa voltar. Tá, Vamos lá. Mas a gente pode acompanha o raciocínio. A gente acompanha o essas raciocínio. 6 aí já estou entregando de bandeja a resposta já. Então vamos lá, questão de número 6. Os seres vivos não são entidades isoladas. Eles interagem em seu ambiente com outros seres vivos e com componentes físicos e químicos. São afetados pelas condições desse ambiente. Com relação ao ecossistema marinho, assinale a alternativa correta. Letra A. O zooplâncton e o fitoplâncton representam os organismos produtores, autotróficos nas cadeias alimentares marinhas. Na verdade, a gente não pode estar aí, porque o fitoplâncton, eles são autótrofos, mas o zooplâncton não, né? Então, é um conceito também, às vezes, que os alunos ficam com dúvida. Sempre lembrar, fito vem de vegetal e zoo de animal, né? Então, se tiver alguma afirmativa relacionada a zooplâncton e fitoplâncton como produtor, está errado. O fitoplâncton sim, mas o zooplâncton nunca, tá? B. Os consumidores secundários e terciários nos mares são representados principalmente por peixes. Muito provavelmente, porque na verdade a maioria deles vão se alimentar das algas como produtoras e aí automaticamente essa seria a nossa alternativa correta. C. No ambiente marinho não existem decompositores. A gente sabe que existem, né? C. D. As diatomáceas são os principais representantes do zooplâncton. As diatomáceas são famosas porque elas aparecem, né, nos filmes de animação aí, que são estruturas mais arredondadas, que elas aparecem sempre quadriculadinhas, assim, elas parecem uma folha de árvore sem a fibra vegetal, né, só com a ramificação. E todos os seres do zooplâncton marinho são macroscópicos. Não, né, a maioria deles é microscópico. Legal, tá? então, Nesse logo... caso aí seria a alternativa B. Entreguei essa questão aí de bandeja, né? Ok, vamos ver a próxima. Ah, a próxima também. Também. Mas vamos Acho lá. que na hora de salvar desconfigurou e daí nós estamos entregando de bandeja. Mas o aí, importante desse conteúdo é justamente reforçar a linha de pensamento que se deve ter na biologia, né, professora? O Fica a Dica tem justamente esse propósito, de fazer uma revisão de conteúdo. Se você provavelmente já bate o olho nessa questão, já sabe qual é a alternativa. Mas para você ainda que tem dificuldade com o conceito, ainda não lembra aquela dica que o professor deu lá no início do ano, ou talvez no início do ensino médio, esse é o momento. Relembre, compartilhe esse conteúdo, porque talvez tenha outros usuários, o seu colega de sala mesmo, talvez por vergonha não se expressa e não sabe desse conteúdo, e é fundamental esse conhecimento, principalmente para quem quer fazer os cursos, né, prestar o vestibular para os cursos de biociências da Unital. Vamos lá, professora, a próxima questão. Vamos lá. Quando nos referimos ao ecossistema de um lago, dois conceitos são muito importantes: o ciclo dos nutrientes e o fluxo de energia. A energia necessária aos processos vitais de todos os elementos desse lago é reintroduzida nesse ecossistema pela respiração dos produtores, letra B, pela captura direta por parte dos consumidores, letra C, pelo processo fotossintético, letra D, pelo armazenamento de energia nas cadeias tróficas e letra E, pela predação dos níveis tróficos inferiores. Nessa questão, a hora que você fizer a leitura do fluxo de energia e do ciclo de nutrientes, sendo energia necessária para o processo vital, automaticamente você teria aí a resposta já como C. Professora, tem alguma alternativa que o estudante poderia ficar um pouco em dúvida, ou no caso... Não, nesse caso aí os conceitos estão todos interligados. Ele teria, na verdade, que prestar atenção no enunciado. Enunciado novamente. Ok, lembrando mais uma vez que a interpretação de texto, galera, é fundamental. A gente já está com a biologia
professor de física, de química já comentou sobre isso, história também já comentou sobre isso. A interpretação de texto neste momento, a gente sabe que época do vestibular tem muitas ideias, muitos planos aí misturados na cabeça, mas é o momento de você, naquelas 3 horas e meia de prova, parar, respirar, pensar bem naquela questão, interpretar aquela questão para poder fazer uma prova tranquila e, claro, acertar e ter um bom resultado no vestibular. Qual que é a próxima questão, professora? Vamos lá. Questão de número 8. Leia com atenção o texto a seguir. Todo ano, o ciclo da vida se repete no Pantanal mato-grossense. Durante a estação das chuvas, os rios transbordam e alagam os campos onde se formam os banhados, as lagoas temporárias, e as lagoas temporárias. O gado é levado em comitiva para as partes altas. Aproveitando a inundação, os peixes saem dos rios e espalham-se por toda a área inundada. Quando as chuvas param e os rios voltam aos seus leitos, milhões de peixes ficam aprisionados nas lagoas. É um banquete para as aves, para os jacarés e ariranhas. Os pastos, renovados pela matéria orgânica trazida pela água, crescem verdes, atraindo cervos, capivaras e outros animais que convivem com o gado, os quais, por sua vez, atraem onças e jaguatiricas. Isso é um trechinho, da revista Veja, dessa data, e aí, com base no texto anterior, assinale a alternativa que representa uma cadeia alimentar, começando pelos produtores e terminando com os consumidores secundários. Então, o enunciado, na verdade, ele dá dica e já dá a você quais seriam os integrantes da cadeia alimentar. No caso aí, pastos, capivaras e onças. Perfeito. Porque no item A eu tenho aí a inversão do ariranha com peixe, que é uma coisa que o aluno precisa prestar atenção. Porque como a cadeia alimentar ela é um processo linear, eu não tenho como ter a seta voltada para a minha esquerda, e sempre para a minha direita. É sempre do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário para o consumidor secundário e assim sucessivamente. Eu não tenho como inverter a seta. Uma vez que eu inverto, eu estou dizendo que um consumidor terciário está se alimentando, daí não dá certo. Não tem a inversão daí da unidirecionalidade da energia que a gente propõe na cadeia alimentar. Legal. Próximo, professor. Vamos lá. Aqui eu trouxe um exercício sobre pirâmides ecológicas, e aí tem 3 estruturas de pirâmides ecológicas a serem analisadas. Antes de falar desse exercício, professora, a gente já citou também a questão das pirâmides, As pirâmides ecológicas, de biomassa e de energia. E de número. Isso. Vamos resgatar rapidamente essas 4. Vamos lá. É assim, olha, a pirâmide de número ela é muito parecida com a pirâmide de biomassa, só que ela tem características de representação diferenciadas. A pirâmide de número, ela sempre vai apresentar um número de integrantes dentro daquela estrutura da cadeia, dentro dos níveis tróficos de cada cadeia, e a de biomassa sempre vai apresentar com relação à quantidade de massa. Então, tem a presença lá do grama, do índice grama, do índice quilograma, eu já sei que é de biomassa. E eu tenho a pirâmide ecológica dentro dessa estrutura, que ela pode se apresentar de maneira invertida, eu não posso ter, por exemplo, dentro do contexto da pirâmide também, a inversão da pirâmide quando ela for de energia, porque a energia é sempre unidirecional. Então, eu posso ter de número de biomassa invertido, mas a de energia não. A dica da energia é que ela sempre vai ter a perda de energia a cada nível trófico que está mais distante do meu produtor. Legal, perfeito. E aí, nesse caso aqui, eu tenho 3 estruturas são gráficos, de pirâmides de energia, onde ele diz o seguinte: a pirâmide de número e a pirâmide de energia, que representam a cadeia alimentar, capim, bois e carrapatos, são semelhantes, respectivamente, a cada uma dessas estruturas, Mas quais? Então, eu teria aí somente a 2 e a 3, Por quê? Porque o capim eu tenho maior quantidade para o número de bois. Então, se eu pego, por exemplo, a pirâmide de número 2 e a pirâmide de número 3, eu tenho um dos meus níveis em maior quantidade, que é o capim, que seria o laranja. Depois, eu teria o número de bois em tom avermelhado e, por último, o número de carrapatos aí em tom azul. Por que não pode ser a primeira? Porque eu não tenho uma grande quantidade de carrapatos no azul para uma pouca quantidade de bois e para uma mínima quantidade de capim. Eu não teria alimento suficiente para esses bois, e aí, se eu não teria um número adequado de bois, eu não posso ter o número de carrapatos que se representa aí na questão, na pirâmide do número 1. Seria uma
forma de pegadinha aí, professora? Nesse talvez? caso sim, porque essas pirâmides não apresentam aquelas dicas que a gente atribuiu anteriormente. Então o aluno precisa estar atento com relação à disposição. Nesse caso, ele atendeu ao critério de cor. Né? Então, essa atenção aí precisa ser, né, sempre levada em conta. Legal. Sempre. A próxima, professora? Vamos lá, que eu acho que é a última. É a última. Vamos lá. 10. O esquema representa o fluxo de energia entre os níveis tróficos, pirâmide de energia de um ecossistema. Eu tenho uma representação aí de pirâmide ecológica de uma maneira diferenciada, tá? Não tenho cores e a estrutura de pirâmide é diferente. Essa representação indica necessariamente que aí eu tenho a alternativa C, que é a energia armazenada no total das moléculas orgânicas é sempre maior no nível dos produtores e menor no nível dos carnívoros. O que isso quer dizer? Sempre que eu tenho matéria orgânica, eu estou associada a produtores. Se eu estou associada a produtores, meu nível de energia é alto. Senhora, no caso desse esquema aqui, o aluno ele pode ter uma dúvida, ele pode... Pode, nesse caso sim, nessa estrutura sim. O esquema, ele está muito simplificado e ele não tem escala, se você perceber. Os outros, a gente sempre tem uma observação de escala. E nesse caso aqui, se ele fala de fluxo de energia entre os níveis tróficos de um ecossistema, ele vai ter que se ater muito mais aos índices, aos itens, na descrição dos itens, porque esse desenho, na verdade, não nos dá nenhuma pista de como poderia ser a alternativa correta. Legal. Professora, nosso horário também já está bem corrido aqui, já estamos chegando no final da nossa transmissão. Vamos relembrar um pouquinho das dicas que a gente falou ao longo dessa uma hora aqui? Sim. A gente começou primeiro falando sobre a diferença de população e comunidade, né? Isso é fundamental o aluno perceber, porque pode cair no enunciado, ele precisa saber a diferença desse tema. Pode, inclusive, ele pode, dentro de um contexto de exercício, por exemplo, assim, ele pode ter alguns animais, então ele tem lá um vespeiro, ou uma colmeia, ou um único animal. Então, por exemplo, tem um exercício que diz assim, num grupo, numa matilha, eu tenho tantos indivíduos. Numa árvore eu tenho tantos pássaros. E aí o enunciado dá dicas de quais seriam as comunidades e as populações, e aí embaixo ele tem que classificar, respectivamente, de acordo com a descrição do enunciado, quais seriam os grupos que estão inseridos no conceito de comunidade e no conceito de população. As próximas duas dicas a gente já acompanhou aqui na transmissão, caíram no exercício de vestibular que a professora trouxe, que é a questão do fluxo de matéria e fluxo de energia. Esse assunto é pertinente, professora? Esse assunto é o que mais é solicitado em termos de vestibular. É o que mais a gente presencia em exercícios, em testes e até em questões descritivas de alguns vestibulares. Legal. E depois, a principal diferença de compreender, né? Desculpa, a principal dica é compreender a diferença das pirâmides. É principal. Tá? E se a pirâmide tiver as características que a gente citou aqui, melhor ainda. E outra dica, não se basear pela cor da pirâmide. Não, nesse caso não, porque se você se basear, porque o maior risco hoje é que a gente tem essa tendência, né? Até em sala de aula mesmo, alguns professores, olha gente, verde está relacionado a fotossintetizante, e nem sempre, né? Então a gente tem que ter essa cautela. Legal. E é na hora da leitura e da comparação das pirâmides que a gente vai ter essa certeza. Perfeito. Galera, vocês acompanharam a transmissão com a professora Marisa Tunini, do Colégio Max. O Colégio Max volta com a gente a semana que vem com outras disciplinas. Muito obrigado já à parceria do pessoal do Colégio Max. Professora, muito obrigado pela participação. Viu? Eu que gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, a vocês, ao Colégio Max. Tomara que a gente tenha contribuído e a gente está à disposição. Obrigado, professora. Só lembrando que, a gente deu uma revisão do conteúdo aqui, o Manual do Candidato que você acessa no unital.br, decore esse endereço, unital.br. É lá que você tem acesso ao Manual do Candidato. O Manual do Candidato, galera, é fundamental você conhecer, porque apresenta todas as dicas para o vestibular em relação de cronograma, de prazo, de local de inscrição. Todas essas informações você precisa conhecer. E, claro, quais os conteúdos de cada disciplina. Nós hoje na Biologia citamos apenas alguns conteúdos que podem ser cobrados. Há outros temas que você precisa também dominar e conhecer na hora da prova. Lembrando, claro, que Biologia tem peso 3 para a turma de Biociências, ok? Antes da gente encerrar, todas essas dicas, é legal você também prestar atenção que no 107,7, que é a rádio da Unital, a rádio aqui da Universidade de Taubaté, ao longo da nossa programação sempre tem
essas dicas de todas as disciplinas que nós estamos vendo ao longo desses 7 episódios já de transmissão aqui no Fica a Dica, combinado? Antes da gente encerrar, vamos repassar as datas. Essas datas você também precisa ficar acompanhando ali no cronograma, porque senão, se perder essas datas, fica complicado. Vamos lá, olha. Inscrição para os cursos até o dia... Não, temos um dia antes. Inscrição da medicina até o dia 11 de novembro. Galera de medicina, 11 de novembro é a data final para a inscrição, ok? Dia 18 de novembro termina então o prazo para as inscrições dos demais cursos nas áreas de humanas, exatas e biociências. A prova e a primeira fase de medicina acontece no dia 20 de novembro, é um domingo. Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre, ao longo da programação do Fica a Dica, a gente vai falar melhor sobre esse dia. Também a prova da segunda fase de medicina, para quem já passou pela primeira fase, agora retorna por dia 4 de dezembro. Todas essas informações no unital.br e também no unitalvest.com.br. Muito obrigado pela sua participação. O vídeo termina aqui, mas fica postado daqui a pouquinho na nossa timeline. Assista quantas vezes você quiser e compartilhe também esse conhecimento. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo dia.